Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. O programa de rescisões amigáveis do Governo poderá ser conhecido já amanhã, depois do Conselho de Ministros extraordinário. Cerca de 214 mil trabalhadores podem estar na lista de medidas para emagrecer o Estado. As anunciadas rescisões amigáveis no Estado podem abranger um universo de 214 mil assistentes técnicos e operacionais. O programa, que foi anunciado em meados de março e a quando da 7ª avaliação da Troika ao ajustamento português, prevê rescisões por mútuo acordo. Pouco depois, Pedro Passos Coelho adiantava que o programa deverá começar por se dirigir aos trabalhadores inseridos nas carreiras de assistentes operacionais e técnicos. Dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público dão conta que estes trabalhadores representam cerca de 37% dos trabalhadores do Estado, ou seja, quase 213.700. O ganho médio mensal dos assistentes operacionais ronda os 750 euros, enquanto o dos técnicos e administrativos ronda os 1.060 euros. Para chegar ao mútuo acordo, o Executivo pode oferecer até 1 mês e meio de indemnização por cada ano de trabalho. Recorde-se que em janeiro, quando veio a público o relatório do FMI com sugestões de corte nas funções sociais do Estado, a entidade credora sugeria uma redução de 20% no número dos trabalhadores do Estado. O fundo estima que um corte entre 10% e 20% no número de trabalhadores nas áreas identificadas daria uma poupança estimada entre os 795 milhões de euros e os 2.700 milhões de euros. Amanhã, o Conselho de Ministros extraordinário determinará o corte de 4 mil milhões de euros nas funções do Estado a efetuar nos próximos anos e os cortes adicionais para este ano, depois do chumbo do Tribunal Constitucional. Uma espécie de dia D para Portugal e para o Programa de Assistência Financeira. Seguimos agora com a atualidade regional. À margem do ciclo de debates Conversas à Porto, o candidato independente à Câmara da Invicta, Rui Moreira, fez uma crítica aos projetos megalómanos de outras candidaturas, defendendo que a coesão social é neste momento a sua prioridade, tendo em conta a crise económica que o país e a cidade atravessam. Rui Moreira fez um alerta para a situação de emergência na cidade, remetendo para a ideia de que, para além do aumento de pessoas no limiar da pobreza na cidade do Porto, existe ainda uma pobreza escondida. Para o candidato, o investimento nos bairros sociais da cidade é um reforço que não deve ser deixado para trás. Virar o Porto ao contrário. Este é o lema do candidato do Bloco de Esquerda à Câmara do Porto. José Soeiro quer, com esta candidatura, que a cidade invicta seja promotora das diferenças e da diversidade. O candidato afirma que a sua candidatura apresenta características inéditas para o partido, surgindo de um processo de assembleias abertas que juntaram, em pé de igualdade, membros do Bloco de Esquerda e pessoas que não são do Bloco. José Soeiro acredita que a sua candidatura é capaz de dar a força e a visibilidade que a cidade do Porto precisa no que diz respeito a problemas de cariz social, cultural e político. Depois de cidades como Nova Iorque ou Barcelona, as Creative Mornings chegam agora ao Porto com um ciclo de palestras ao pequeno almoço. A ideia é reunir sobretudo os profissionais das indústrias criativas, estimulando a aprendizagem e a partilha de experiências. Os participantes beneficiarão de um pequeno almoço antes da abertura das portas, seguido de uma palestra e debate, onde os participantes terão a oportunidade de conversar antes de partirem para mais um dia de trabalho. Segundo a organização, esta pode ser uma experiência rica na medida em que o diálogo e o confronto de ideias podem servir de solução nos mais variados problemas. O primeiro capítulo é já no dia 3 de maio, no pavilhão exterior do Polo de Indústrias Criativas do PETEC e conta com B. Fachada como convidado. Foi o Europarque de Santa Maria da Feira que acolheu o Congresso Socialista durante 3 dias. No desfecho, o secretário-geral do partido, António José Seguro, afirmou que este congresso será recordado no futuro como o Congresso da Unidade e da afirmação do seu partido como alternativa política. Seguro falava no discurso de encerramento
Minutos antes, a única lista para a Comissão Nacional do PS tinha sido votada e aprovada com 1.612 votos a favor e 71 votos em branco. O secretário-geral garantiu mesmo que se enganou quem esperava que deste Congresso saísse um PS radical. Responsável, reformista, com propostas, unido e mobilizado. Foram estes os adjetivos usados por António José Seguro para descrever o atual momento do Partido Socialista. Seguimos agora com a entrevista a Eduardo Vítor Rodrigues, no Jornal Regional, exatamente para falar do Congresso Socialista dos últimos 3 dias. Olá, Eduardo, seja bem-vindo ao Jornal Regional. António José Seguro disse ontem que o Congresso de Santa Maria da Feira será lembrado como o Congresso da Unidade no futuro. Acredita? E porquê que será? Olha, eu, antes do mais, uma boa tarde. Eu espero que seja, sobretudo, lembrado por ser um congresso da reoxigenação do partido e das propostas do partido. As questões da unidade são sempre importantes, até porque elas são muitas vezes exploradas pelos adversários e pela própria comunicação social. Uma voz mais crítica gera logo uma ideia de divisão. Mas a unidade em si mesmo não é um fim, nem pode ser um fim. Os partidos têm que estar abertos à disputa interna e à conflitualidade interna, tanto quanto ela existe cá fora. E, portanto, a unidade em si mesmo não é um fim. José Sócrates foi eleito num clima de absoluta unidade, 97%, e passado 1 ano e meio caiu e parecia que o partido até se tratava de o rejeitar ou de anular muita da sua herança. Aquilo que eu espero verdadeiramente, mais do que a ideia de unidade, aquilo que eu espero verdadeiramente é que este Congresso tenha marcado uma fase de transição de um partido que deu o benefício da dúvida ao Governo, que trabalhou ativamente com o Governo e que nos últimos meses tem vindo a ser maltratado pelo Governo e agora, in extremis, quando o país se prepara para um eventual segundo resgate, vem o Governo pedir ao PS que recomponha... Até o Presidente da República, o consenso. Sim, sim, embora o Presidente da República já o faça numa lógica de desresponsabilização ou de autodesresponsabilização, porque este é um Presidente da República que tem a maior permanência, ou é o indivíduo que, enquanto Presidente da República, tem a maior permanência na atividade política em Portugal, agora como Presidente da República, somados os anos em que esteve como Primeiro-Ministro, tem uma responsabilidade evidente e está cruzado ele próprio com muitas das dinâmicas que nos fizeram chegar até aqui e tem, do meu ponto de vista, pouca legitimidade para fazer o discurso do consenso, porque ele é parte do dissenso. E, portanto, desse ponto de vista, eu tenho uma dificuldade enorme em perceber esse apelo do Presidente da República, sobretudo porque não ouvi o Presidente da República a fazer este apelo na altura em que o Governo, de forma maliciosa, avançou com a proposta da TSU nas costas do próprio partido. Exatamente. Foi importante neste Congresso, António José Seguro, mostrar-se ao lado de Francisco Assis e também de António Costa? Pois, sim, foi com Francisco Assis. Eu penso que isto já era um trajeto duradouro, portanto não é uma novidade. Com António Costa gerou-se esta dúvida, que foi aliás uma dúvida mais alimentada pelos mentideiros do que propriamente pelo próprio António Costa e que ficou sanada na noite da Comissão Política Nacional e agora com o Congresso ficou claramente sanada. Agora, os líderes têm que estar disponíveis para uma constante avaliação. Este é um mandato de 4 anos, mas é um mandato que evidentemente vai ter que ser avaliado no momento, pelo menos, em que António José Seguro for a eleições legislativas e pelo caminho ainda vamos provavelmente ter as autárquicas e se calhar até as próprias europeias, se o Governo vier a cumprir a legislatura. Agora, aquilo que se exige ao Partido Socialista é que tenha um discurso para o exterior, que faça das suas propostas bandeiras de esperança para os cidadãos e que tente dar um novo rumo ao país. Foi esse aliás, o lema do Congresso, recuperando o conceito, o novo rumo que Mário Soares tinha usado num dos congressos que venceu contra Salgado Zenha. Portanto, o país está carenciado de esperança, de uma alternativa, ao mesmo tempo que este Governo se decompõe nas lutas intestinas entre os ministros, na luta entre o PSD e o CDS, etc.
O secretário-geral do PS disse também que vai pedir uma maioria absoluta aos portugueses nas próximas eleições e não colocou de lado coligações. Estas coligações são de esquerda e são com a esquerda portuguesa. Acha que é possível? Eu penso que é prematuro. Foi prematuro referir, do meu ponto de vista, foi prematuro referir este pedido de maioria absoluta. Nós não temos ainda uma perspectiva de eleições para breve. Percebo que António José Seguro tenha feito para marcar aqui uma posição que, mais do que uma posição marcada pelo pedido de maioria absoluta, é uma posição marcada por um líder que diz que fará consensos e eventuais coligações apesar da maioria absoluta. Isso marca uma ruptura. A esquerda está disponível para este entendimento, para esta coligação, se o Partido Socialista não rasgar com o memorando tal qual ele está? Sim, mas essa questão de rasgar o memorando é de uma irresponsabilidade atroz. Nós só conseguiremos afirmar os nossos pontos de vista se formos duros no processo negocial, mas partindo de um pressuposto que é: nós somos um país honrado, que quer cumprir os seus compromissos, não pode rasgar compromissos e a seguir ir renegociar compromissos rasgados. E desse ponto de vista, quer o Bloco de Esquerda, quer a CDU, têm adotado uma postura que é de uma absoluta irresponsabilidade. O país só pode ser credível se conseguir renegociar e partir para um processo de renegociação respeitando as instituições com quem somos parceiros. Veja, um cidadão que vá ao banco renegociar o seu crédito à habitação depois de ter deixado de pagar meia dúzia de meses, chega lá numa situação de absoluta inferioridade negocial. Aquilo que se espera é que o Governo tenha força negocial para rever os nossos compromissos, as taxas de juro, os tempos que temos para pagar, mas a ideia de rasgar memorando é uma ideia infantil que, do ponto de vista da política internacional, nos ia pôr ao nível da Argentina, que eu penso que é coisa que nós não queremos. Por isso, o que eu espero é que haja aqui uma evolução do Partido Socialista, que já o deixou claro, no sentido de admitir... Neste momento, o Partido Socialista é uma alternativa séria às políticas que este Governo segue? Eu penso que o Partido Socialista é a única alternativa, de facto. O Partido Socialista apresentou uma visão para Portugal, mas também uma visão para a Europa, que foi, aliás, acompanhada por uma série de líderes na oposição, como Rubalcaba em Espanha, mas também líderes no poder, como Hollande, que teve um representante em Portugal, ou como Schulz, que esteve cá também. Portanto, o Partido Socialista é uma alternativa em Portugal, mas é também uma alternativa para uma nova Europa, para uma Europa reconfigurada, uma Europa de solidariedades, porque sejamos claros... A tal união também da esquerda europeia? Claro, até porque sejamos claros, não é possível resolver grande parte dos problemas portugueses a partir do entrincheiramento no contexto nacional, porque muitos deles estão dependentes de processos europeus que têm claramente que ser enfrentados. E nós só podemos enfrentar estes processos com credibilidade internacional, ao mesmo tempo, evidentemente, cumprindo responsabilidades assumidas, mas com credibilidade internacional, com uma voz forte e com uma efetiva vontade política, porque algumas pessoas têm, do meu ponto de vista, injustamente criticado este Governo, dizendo que o Governo não tem voz na Europa e, portanto, é um Governo frágil. Eu não acho que este Governo seja frágil na Europa e que não tenha voz na Europa. Não, este Governo não reivindica da Europa porque acredita naquilo que a Europa está a fazer. Não é por falta de voz, é por partilha deste ideário da austeridade a todo custo. Uma última questão, e peço-lhe mesmo uma breve nota sobre o Conselho Extraordinário de Ministros que vai acontecer amanhã. As coisas podem mudar. Amanhã pode ser uma espécie de dia D para Portugal, ao conhecermos os cortes. Eu acho que vai ser o dia D para o Governo, que já é o terceiro Conselho de Ministros, é portanto o segundo adiamento. O Governo não se entende. 2 Conselhos de Ministros que duraram 11 horas e o Governo não se entende e agora faz esta pequena provocação. Avança com um Conselho de Ministros. No dia anterior ao 1º de maio
sabendo que pode incendiar o país e provavelmente aquilo que vai sair deste Conselho de Ministros, enfim, cá estaremos depois para avaliar, mas aquilo que vai sair vão ser um conjunto de aspectos genéricos, medidas genéricas, porque o Governo não terá coragem de assumir as medidas que vai propor ao país antes do 1º de maio, deixará passar o 1º de maio e avançará para as medidas. Mas o Governo quer incendiar. Sim, estas medidas. Mas independentemente de tudo, o Governo quer incendiar o país. Eduardo, obrigada pelos seus comentários neste Jornal Regional. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima, obrigado. Os arquitetos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandes, autores do projeto do Centro Interpretativo da Aforada, foram reconhecidos com medalhas de mérito profissional Grau de Ouro da Câmara de Gaia. O equipamento faz parte do plano de pormenor da Aforada e já alavancou outros projetos, nomeadamente o Mercado e também a Marina. O Centro Interpretativo do Património da Aforada é um sítio da memória da comunidade piscatória e foi inaugurado em março por Luís Filipe Menezes. Agora, o autarca homenageou os arquitetos responsáveis pelo projeto. Tem o simbolismo que tem de demonstrar um conjunto de sinais que nos parecem justos e corretos. Um reconhecimento simbólico para um projeto que já permitiu outros investimentos, como o Mercado e a Marina. Eu acho que este plano, que já mudou, ajudou a mudar algumas coisas na Aforada. Algumas coisas com reflexo concreto no cotidiano da vida das pessoas que aqui vivem. Este sítio da memória da Aforada foi apontado pelo Presidente da Câmara de Gaia como um sinal dos fatores civilizacionais que marcam o Porto. Luís Filipe Menezes foi mais longe e diz mesmo que na Aforada se contraria o cenário atual português. Eu atrever-me a dizer que nesta última década que a Aforada é um laboratório interessante, contraciclo, onde no momento de depressão, dificuldades sociais, desemprego no país, em que na Aforada, pelo menos de certeza, as coisas não pioraram. O equipamento contempla espaços de exposição permanente e temporários e vai ser dotado também com 3 núcleos museológicos. Seguimos neste jornal a conversa com Manuela Cunha, autora do livro, segunda edição, aliás, segunda publicação, assim é que é, Semeadores de Afetos. Manuela, seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Obrigada. Este é o segundo livro que edita. Aqui estão relatos e episódios do seu cotidiano, são todos eles verdade, são todos eles do seu dia-a-dia, do seu contacto com as ditas crianças diferentes. A primeira criança, eu tive a oportunidade de ler um pouco do seu livro, Semeadores de Afetos. A primeira criança com que a Manuela contactou foi o André. Qual foi o impacto que teve na sua vida? Foi uma grande mudança? Foi uma grande mudança, exatamente. Eu hoje faço aquilo que realmente gosto, aliás, sempre fiz, mas faço com paixão, faço com verdadeiro amor, portanto, que é esta missão pela dignificação das crianças com necessidades educativas especiais e pelas suas famílias também. E, de facto, foi o André, portanto, que mudou a minha vida. Eu recordo que eu não convivia bem com a diferença, portanto, eu era algo preconceituosa, digamos assim, porque não fui educada para a diferença. O facto é que o André apareceu no meu caminho, de repente, sem que nada o fizesse prever, e passado 15 dias eu apaixonei-me por ele, e foi então que eu decidi que realmente esse era o meu caminho, era o meu chamamento, ou seja, a dignificar estas crianças, e por isso me tornei, portanto, especialista em educação especial. Quando no seu percurso ainda académico, quando inicia o seu percurso, etc., nas aulas não é abordado exatamente o ensino especial para as pessoas que de facto vão ser professores, exatamente, vão educar? Não é abordado? Não, isso é uma lacuna, portanto, para a qual eu já tenho chamado diversas vezes a atenção, ou seja, eu fiz curso via ensino, como há atualmente, e o facto é que nós não somos preparados para este tipo de crianças, nós somos formatados, como eu digo aí no livro, nós somos formatados para exatamente trabalhar... essa palavra. Exatamente, para alunos ditos normais. Como no meu tempo não havia educação especial, portanto, enquanto estudante, como não ouvi falar, portanto, destas crianças enquanto estudante da Universidade do Minho, no curso via ensino, eu nem me lembrava da sua existência, portanto, daí quando o André me surge foi realmente um impacto muito forte, mas ainda bem que ele apareceu. No seu prefácio fala também, fala exatamente da escola pouco inclusiva e faz com um chamamento aos nossos políticos, aos educadores,
educadores, até aos padres vizinhos, para que lutem por uma escola inclusiva. Século XXI, ainda não temos essa escola inclusiva, Manuela? É sim, já temos um grande avanço. Agora, o que eu chamo a atenção, efetivamente, é sobretudo para os políticos, não é? Quando nós ouvimos o nosso Ministro da Educação falar de educação, falar dos nossos alunos, eu quase que ousaria dizer que nunca o ouvi falar, portanto, das crianças com necessidades educativas especiais. Ele fala para as outras crianças, ele fala para os outros jovens e esquece que estas crianças fazem parte da escola, têm tantos direitos como as outras e, portanto, também têm que ter um projeto de vida, um projeto escolar, um currículo, etc, etc. Ele existe, percebe? Mas uma coisa é nós vermos, nós podermos sustentar através da lei, outra coisa é ouvir o nosso Ministro da Educação, pela boca dele, dizer: eu estou com estas crianças. É preciso esta mobilização, é isso, Manuela? E esta tomada de consciência e esta parte afetiva dele. Ou seja, esta preocupação, este lado humano dele, porque a educação não se faz só através, portanto, do currículo, faz-se também através, portanto, da emoção, dos valores, e é isso que nós temos que aprender, é que estas crianças são uma mais-valia para todas as nossas escolas, portanto, há que louvá-las, há que reconhecê-las, portanto, eu quero muito ouvir o Nuno Crato falar de coração, de emoção e com razão também, com a razão que é fundamental, destas crianças e das suas famílias. Sabia-me muito bem, certamente, a mim e a toda a gente, sobretudo a estes pais, ouvir, portanto, a boca dele, um abraço sincero, portanto. E as escolas, os profissionais do ensino, os professores, estão preparados para receber crianças com necessidades especiais e educativas especiais? Quero uma resposta honesta, verdadeira. Estou a brincar. Ainda estaria a mentir se dissesse que estão todos preparados. Acho que realmente houve uma evolução fantástica, há uma abertura maior. Há um esforço maior, integrar. Exatamente, mas ainda há algum preconceito. E mais do que isso, hoje em dia os professores são empurrados, digamos assim, para a obtenção de resultados e pouco tempo têm, portanto, para estas crianças, pouca predisposição têm para estas crianças, que exige, obviamente, portanto, metodologias diferenciadas dentro da sala de aula. Mas eu espero que realmente as pessoas mudem, as políticas mudem, mas sobretudo a mentalidade das pessoas, porque efetivamente, quando nós trabalhamos com estas crianças, nós tornamos seres diferentes, muito próximos daquilo que realmente nos move, que é a nossa esperança e saber que estamos aqui a fazer algo de positivo e algo de bom. Semeadores de afetos, porque é que teve a necessidade de escrever estes relatos seus, do seu cotidiano, das suas experiências com meninos e meninas, os seus eternos meninos, como acaba aqui por chamá-los, porque é que teve a necessidade de pôr no papel toda a sua experiência, alguma da sua experiência? Olha, isto é assim, eu gosto muito de escrever. Eu sou uma contadora de histórias, não sou escritora, sou uma contadora de histórias. E, entretanto, como as experiências que eu tinha tido eram tão ricas emocionalmente, e eu comecei a fazer rascunhos, até que um dia o Dr. Albino Almeida, portanto o ex-presidente da Confap, lê um destes meus rascunhos, o caso da Mariana, e ele disse: Manuel, isto tem que ser publicado. É evidente que eu pensei que ele estava a ser generoso comigo, que era apenas por simpatia. E depois, não liguei muito, entretanto há outro amigo meu, que é o Nuno Guimarães, que é um grande poeta nosso, portanto, que está na Lituânia, que me diz exatamente o mesmo: Manuel, isto tem que ser publicado. Então aí eu disse: ok, então vamos publicar. Portanto, os grandes impulsionadores foram realmente o Dr. Albino Almeida, um grande amigo meu, e o Nuno Guimarães, portanto, um grande poeta, e eles sim é que me disseram: Manuel, isto tem que ser publicado. Precisa ser publicado. Exatamente. Há aqui outra história, para além do André e de outras, mas a história da Alice também, que começa com o título A Menina que Não Falava, exatamente porque esta menina tinha um problema de relacionamento social, mas há aqui uma coisa que confessa fazer, foi contra a vontade de um encarregado de educação para que esta menina pudesse assistir a determinadas aulas e até dançar. Exatamente. Os pais também não estão preparados para a diferença. Bem, isso é uma questão difícil. O que eu posso, este pai, às vezes os pais tendem a mimar em demasia
Exatamente. Constroem redomas, Manuela. Exatamente, para estas crianças. Isso muitas das vezes não é bom para elas, porque elas têm que ser otimizadas. Elas têm que saber estar em sociedade. Elas têm que saber ter postura, como eu digo aos meus meninos. Eu mal entro na sala e digo, meninos, e eles postura, portanto, eles têm que ter postura. Estas crianças, elas têm que ser puxadas realmente, elas têm que se chamar a atenção pelo seu lado positivo. E, efetivamente, este pai tinha na Alice o seu grande amor e então protegia de tudo, julgando ele que estava, efetivamente, portanto, a fazer o melhor para a sua filha. Exatamente. E foi então que, pronto, fiz uma coisa que certamente não se deveria fazer, mas que... Arrepende-se de alguma maneira, não? Não, porque eu quando tomo estas iniciativas é por amor e pela crença que realmente os resultados são possíveis, é porque eu vejo que realmente há potencialidade naquelas crianças. Por isso mesmo é que surge esta iniciativa também, que é aprender a ser pais felizes com um filho com deficiência. De onde é que surge este programa, se é que assim posso chamar? Sim, isso tem a ver com a minha investigação científica. Como eu lhe disse, portanto, eu comecei por trabalhar com crianças especiais, depois comecei a trabalhar com pais especiais, porque eu queria perceber o que é que se passava na cabeça, o que é que era ter um filho com uma deficiência, não é? Que tipo de sentimentos, quais eram as perspectivas destes pais, etc. E aquilo que eu encontrei, isto há 7 anos atrás, não foi muito bonito, ou seja, os pais estavam muito tristes, muito ensombrados, muito deprimidos, digamos assim, com aquela pergunta sempre cruel, e depois, quando um dia que eu partir, o que é que vai ser do meu filho, não é? E, entretanto, eu comecei com as escolas de pais especiais, e eis quando surge, portanto, esta investigação em inteligência emocional e psicologia positiva e abraço este projeto inovador, também sem saber muito bem se ia resultar ou não. O facto é que resulta, o facto é que é possível, efetivamente, e eu consegui comprová-lo cientificamente, que é possível aprender a ser pais felizes, um pai ou uma mãe feliz com uma criança com deficiência mental. É evidente que já há pais muito felizes, certo? Há pais já muito felizes que percorreram, portanto já conseguiram percorrer todas as etapas do ciclo de sofrimento. Há, todavia, os outros pais, e é sobretudo com esses pais que eu trabalho a nível nacional. E é muito bom, e é o que eu costumo dizer, a felicidade, sabe? A felicidade é uma coisa tão simples. Basta nós darmos aos outros para sentirmos realmente o que é o verdadeiro sentido da felicidade. O facto de eu poder ajudar as outras pessoas e perceber o quão gratas elas ficam. E isso é felicidade. Isto é a minha felicidade. E eu agradeço-lhe as suas palavras positivas num tempo também que o país precisa de facto destas palavras. Até uma próxima oportunidade neste Jornal Regional. Muito obrigada. E nós seguimos agora a conhecer a capa do Jornal Audiência, amanhã nas bancas. Já temos então a capa do Jornal Audiência no ar. Aqui o destaque para as comemorações do 25 de Abril em Matosinhos, que homenageia 2 antigos ministros no Dia da Liberdade. Conheça então nesta edição as comemorações do dia 25 de Abril em Gaia, Gondomar, Porto e Matosinhos. Mais ao lado, quem faz também fotografia e destaque fotográfico no Audiência em Vila Nova de Gaia é Luís Filipe Menezes, que condecora personalidades e instituições de mérito e valor. Mais ao lado, 2 destaques também para Gaia, o Centro Social Mário Mendes da Costa, que festeja o seu aniversário número 35, e também o Centro Escolar Manuel António Pina, que vai receber 450 alunos. Depois vamos para Matosinhos, a feira mostra trabalho das coletividades das freguesias, da freguesia, aliás, de Custóias. Ainda 2 destaques, há mais empresas a abrir do que a fechar em Cerzedo. Quem o garante é o presidente da Junta de Freguesia de Cerzedo, e ainda vereadores e administradores abandonam o PS solidários com o presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. Estas e outras notícias a conhecer na edição da manhã, terça-feira, do Audiência. E agora, as previsões do tempo para amanhã. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu vai apresentar-se com períodos muito nublados em geral e aguaceiros no norte e centro do país. Quanto às máximas, 16 graus para o Porto, 18 graus é a máxima prevista para Lisboa e para Faro. As notícias regressam à Regiões TV mais logo. Até lá, tenham uma boa noite.